Shalom, a paz e a graça do nosso Criador Altíssimo, Soberano, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Yahweh, seja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs, em nome da palavra viva do nosso Pai, em nome do Cordeiro Pascual, do nosso Redentor, do nosso Mestre, do nosso único Mestre, Guia e Bom Pastor, Yahushua, Hamashiach, o Messias, o Salvador, seja com todos vocês, meus irmãos, aleluia, assim seja. Irmãos, dando sequência à nossa reflexão e meditação do primeiro vídeo, então, estar firme na palavra, irmãos. A gente precisa estar firme, firmados na rocha, meditando na palavra de dia e de noite. É na rocha que nós temos que construir a nossa casa, a nossa fé. Porque vai vir as tempestades e não vai abalar a nossa fé. Nada vai abalar. E a gente precisa, nestes tempos, nos firmar. Não perder mais nenhum segundo da nossa vida. A gente tem que, irmãos, estar firmados aqui dentro. Porque, segundo os acontecimentos, tudo indica que a qualquer momento as coisas podem virar de ponta cabeça. Você está firmado na palavra? Porque se você não estiver firmados na palavra, muitos irmãos entrarão em desespero, em angústia, e poderão se desviar, perder a comunhão, perder a paz do Espírito. Então, irmãos, veja só, quando a gente fala sobre as profecias, quando a gente compartilha tudo que o Pai tem nos revelado, porque revelação vem de entendimento do que está escrito, não é para a gente ficar em pânico, com medo, angustiado. Não, pelo contrário. É para a gente se firmar nessa esperança da vida eterna, da promessa que o Criador fez a nós, aos nossos pais, Adão e Eva, à humanidade, de uma cidade amada, maravilhosa, em que Ele mesmo vai estar iluminando tudo, cuidando da gente, e o Mashiach vai ser o nosso rei. Vai estar lá, filho, faz isso, fulano, isso aqui e tal, um ajudando o outro, todo mundo é harmonia. Então, todas essas revelações desses últimos tempos é para a gente se alegrar, irmãos, em espírito, em alma e espírito. A gente sabe, a gente tem consciência que na carne a gente sofre. A gente sofre por causa do pecado, por causa da dura cerviz, por causa do orgulho das pessoas, da rebeldia. E por isso mesmo a gente tem consciência desses tempos. Porque é o juízo. O Pai, Ele ordenou dias e noites. Existe um tempo a se cumprir. E nós, desta geração, assim eu acredito, é a minha opinião, nós somos a última geração. E no meu entendimento, segundo o que o Pai tem revelado, eu respeito o entendimento de cada um, mas no meu entendimento, esse tempo, ele está muito próximo. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que a gente tem que estar firmado na palavra e não se prender aos dias do fim, ou quando especificamente vai acontecer. Nós que estamos firmados na palavra, o Mashiach, ele tem nos dado
entendimento desses tempos. Mas a verdade, irmão, sabe o que é? A verdade é que quando a gente está de verdade firmado na palavra, a gente não tem mais prazer no mundo. A gente não tem mais prazer nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Nada mais nos chama a atenção aqui. Então, independente do tempo, se esse grande juízo vai começar amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos, para nós que estamos verdadeiramente fundamentados na rocha, não faz diferença. Entende? Porque a nossa alegria é adorar a Yahweh, ao Criador da vida, ao que nos proporcionou estar aqui, com vocês, podendo compartilhar o que Ele tem nos dado. É muita graça, irmãos. É a nossa alegria. A gente já passou tanto tempo enganado, mas agora que a gente tem o privilégio de poder dizer que a gente é crente, de poder dizer que a gente nasceu de novo, que a gente lavou as nossas vestes com o sangue imaculado puro do Mashiach. Oh, irmãos, isso é um privilégio, e é um privilégio para muitos. Poucos. São poucos. Então, se firme na palavra, que você, eu, todos nós, iremos estar cientes dos tempos. E cientes dos tempos é motivos de júbilo e de alegria. Nós iremos sofrer como nós já estamos sofrendo na pele, na carne, né? Esses tempos, devido à ignorância das pessoas, dos nossos próximos, que não reconhecem os seus erros, que não reconhecem que é um pecador e não busca o Criador, não busca uma comunhão com o Mestre, com o Mashiach, com o nosso Salvador. A gente sofre porque muitas vezes a gente é chamado por eles de maluco, que a gente não está batendo certo da cabeça. E tudo que a gente quer é que eles conheçam esse amor e que eles não se machuquem mais, que eles não continuem sendo enganados, que eles não continuem sendo escravos do pecado e nem do sistema mundial. Tudo que a gente quer é que eles sintam esse amor, essa graça que transcende todo entendimento humano. Porque a gente não merece, mas o Pai, Ele é misericordioso, Ele é fiel. E é tão bom ser cuidado pelo Pai em todas as coisas. E toda a vontade dEle é maravilhosa, irmãos, sabe? A gente dá glória e graça em todas as coisas, é incrível. Você pode estar passando por um momento muito difícil, mas se você está firmado nele, nossa, Ele te dá uma paz, mesmo você sofrendo perseguição, passando por dificuldades financeiras, passando por dificuldades patológicas. Você pode estar doente, ou você pode ter sofrido um acidente. Seja qual for o seu problema, o Pai te consola, Ele cuida de você. E tudo que a gente quer é isso, que os nossos próximos, eles sintam esse amor e se firmem nessa palavra para não cair, né? Porque não é só conhecer e receber o chamado, veio, mas e aí? Tá praticando, tá obedecendo? Porque essas bênçãos vêm quando você de fato faz por amor, que você de fato obedece o que está escrito, porque você tem consciência desse amor. Então é aí que vem todas essas bênçãos. Não é só por interesse. Eu vou conhecer essa palavra para usufruir de tudo e sair de maravilhoso. Mas você está fazendo por interesse? Não, é você ter consciência e reconhecer por tudo que o Pai fez por nós, por
por todos os nossos ancestrais, antepassados, por tudo que eles viveram e fizeram por nós, para que essa palavra chegasse até hoje, né? E principalmente pelo nosso mestre, o Rei dos Reis, o Mashiach, que é a própria palavra de Yahweh que se fez carne e deu a sua própria vida para nos salvar. Inocente. Entende, irmãos? É por amor, é por amor. Faça nada por interesse, faça por amor. Vamos lá. Vamos abrir agora na carta de 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios fica depois de Romanos. Capítulo 13, verso 5. Diz assim, ó: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que a rússia, a verdade, a palavra está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Entende? Ou seja, quando a pessoa ela já está reprovada, ela não tem humildade de fazer uma autoanálise, de auto se examinar. Ela só quer apontar o dedo, ela só quer julgar, ela só quer falar. Ela não está interessada em melhorar. Não, ela quer botar a culpa no outro. Ela não quer ver as merdas que ela está fazendo. Entende? Essa pessoa já foi reprovada. Se ela não tem essa capacidade de fazer uma autoanálise, entende? De examinar a si mesma, já foi reprovada. Ela não tem mais o espírito do pai dela, da verdade, do Mashiach, de Yahushua, a verdade. Não está mais. Entende? Então, irmãos, nós que estamos no caminho, precisamos nos firmar na palavra. E a gente precisa sempre estar se examinando o que a gente está fazendo, se a gente realmente vem caminhando condizente ao que está escrito, obedecendo a palavra, buscando o entendimento da palavra, buscando a verdade. Se a gente está... Porque é como a gente tem anunciado, pregado com muita humildade o que o Pai tem compartilhado conosco, assim, tem nos dado, né, de entendimento. E a gente tem compartilhado... E a gente tem visto cada testemunho maravilhoso. Eu tenho visto ultimamente irmãos falando que está queimando, que a sua fé tem aumentado. E isso de fato é o sentimento que a gente tem quando a gente está afirmado na verdade. Então quem não está queimando, quem não está contente, mesmo vendo tudo que está acontecendo, tem algo de errado. A pessoa tem que se examinar, irmãos. Porque vão vir dias muito difíceis, e nós somos o sal e a luz. Nós que iremos temperar, levar amor às pessoas, sabe? E como você vai levar amor se você não está se amando, nem amando o próximo, né? Ou seja, você não tem um amor, você não está amando o Criador. Por isso que você não está se amando e nem amando o próximo. Porque se você está julgando o próximo, se você está acusando o próximo, se você está falando mal do próximo, sabe? Você não entendeu, você não alcançou ainda o amor do Pai. Porque se você não pode amar aquele a quem você vê, como é que você vai amar aquele a quem você não vê? Entende? Vamos ler Êxodo 23. Tem uma passagem aqui, eu vi de uma postagem de uma irmã, que eu também admiro demais, a irmã Xeriá, a irmã Bênção. Olha só, capítulo 23, peguei essa passagem, olha que lindo isso aqui, e forte. Êxodo 23, na Antiga Aliança. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça.
Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria a fim de distorcer o direito e o juízo. Perceba isso aqui como é forte. Muitos irmãozinhos e irmãs estão firmados, estão caminhando bem, foram alcançados por essa palavra, né? Estavam cheios de fé, cheios de força, mas por ter dado ouvido à maioria, por ter dado ouvido a outras pessoas, muitas vezes mal intencionadas, esses irmãos se esfriam, se desviam. E olha só que forte isso aqui. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para não seres testemunha da injustiça. Quem é o ímpio, irmãos? O ímpio não é aquele que como o sistema religioso fala, né? É aquele que não frequenta a igreja, que não é da igreja. Não, ímpio vem de impiedade. Ou seja, então pode estar no nosso meio pessoas que professam o nome, às vezes não professam o nome, mas dizem ser crente, dizem estar no caminho, dizem meditar na palavra, dizem ter nascido de novo, dizem ser do Espírito, mas agem com impiedade. E aí, outros irmãos, por não estar firmados na palavra, dão ouvidos e começam a andar com os mesmos, e acontece isso, começam a espalhar notícias falsas. É como dar a mão aos ímpios, né, como está aqui. Aí no verso 2, não tomarás o partido da maioria, não tomarás partido da maioria para fazer o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Ou seja, a gente precisa estar sempre buscando o quê? Nos santificar, irmãos. Nos separar do mundo. Você está aqui, você está congregando, tem muitos irmãos e irmãs firmes na palavra, mas você tem que estar firmado ao ponto de quando você perceber algo que está distorcendo, que está enfraquecendo a fé do próximo, você tem que estar firmado para você, se santificar, se separar, para você não distorcer o direito e o juízo. Entende? Abra em Provérbios 13:3, que é depois de Salmos. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Diz assim, a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu quebrei minha cara por ter agido pelo impulso, porque a carne é contra o espírito. Tem passagens que falam que a língua ela é venenosa. Então, a gente tem que andar firmado na palavra, para a gente andar no espírito de arruxa do mestre e do pai, para que a gente tenha discernimento, domínio próprio, mansidão, paciência, amor, alegria, paz. E aí, para a gente não falar, porque muitas vezes a carne vai pum. Lembra que eu li no primeiro vídeo em Efésios que fala o quê? Ire-se, mas não peques. Então, você vai ouvir coisas às vezes que vai te irar. E aí, nesse momento, a carne, que é o pecado do corpo, o resultado da transgressão lá do jardim que a gente habita, ela vai te impulsionar, ela vai queimar para você cair ali. E a língua, que faz parte desse corpo, né? Que como diz, eu acho que é no livro de Tiago que fala da língua, no capítulo 5, que é venenosa, que pode fazer que pode incendiar, né? Uma multidão. Então, irmãos, a gente tem que estar firmado na palavra para se conter. Porque quando passar aquele momento, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai ver que se você fizesse aquilo naquela hora, você iria estar se precipitando e você iria se machucar e machucar muita gente.
entende? Então, a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Porque quando você é um crente verdadeiro, quando você... Acontece isso aqui, por exemplo, do Provérbios 13:3, você se machuca e você machuca o próximo. Então, por você ter machucado o próximo, ou desviado alguém, você fica ainda mais arruinado, mais machucado ainda. Porque quando trata-se só de você, você pode buscar o Pai em secreto ali, orar, tal, com toda a verdade, o Pai te abençoar ali, te perdoar. Mas quando isso foge da sua alçada, que você machuca outros, isso requer tempo. Aí eu te pergunto, e me pergunto, será que nós temos esse tempo hoje para a gente estar andando dessa forma, com essa irresponsabilidade? Tá entendendo? Abra aí no livro de Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, Timóteo fica depois de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 ao 26. Essa passagem é linda demais. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente, formalmente, na presença de Yahweh, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias, ou seja, aquilo que não preenche. A pessoa está falando, e ninguém está sendo preenchido, ninguém está queimando, ninguém está com sede, sabe? Então, advertindo-os solenemente na presença de Yahweh, para que não se envolvam. Então a gente não tem que se envolver em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. E os ouvintes que não estão firmados, aí acabam se desviando, sendo pervertidos. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Yahweh, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O obreiro é quem está no campo, né? Tipo, pregando o evangelho, levando a palavra da verdade, o evangelho da salvação, do arrependimento das almas, do amor, né? Então, diz aqui, isto se apresentar-te aprovado diante de Yahweh como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Emineu e Fileto. Aí ele dá um exemplo de pessoas que agiam dessa forma naquela época, Paulo falando para Timóteo. Essas duas pessoas, Emineu e Fileto, eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso corromperam a fé de alguns, ou seja, pessoas que lêem a Bíblia, da cabeça dela, ela acha que é aquilo ali, e aí ela acaba se desviando, né? Aqui no caso de Emineu e Fileto está falando que eles proclamaram que a ressurreição já tinha acontecido. Ou seja, de todos, né? E aí, com isso eles corromperam a fé, a convicção de algumas, aquelas pessoas que estavam queimando, se esfriaram. Olha só como é sério. Aí a gente vê pessoas que estão falando coisa nada com nada, que não bate, não tem referências bíblicas. E pessoas que ainda seguem essas pessoas. Entende? E ainda querem convencer outros para seguirem também. Eu estou fora. Eu não. Eu estou firmado na palavra, irmãos. A gente vai conversar na palavra. Eu vou conversar na palavra. E quando eu converso na palavra, se eu ver que, de fato, o que eu falei não está condizente com o que está escrito, eu peço perdão na hora, desculpa. E eu quero, de fato, entender. Eu quero saber a verdade do que está escrito. Eu quero a revelação do que está escrito, para ver se faz sentido. Se não fazer, irmão, eu descarto. Porque é a nossa salvação que está em jogo. E, consequentemente, a salvação dos nossos próximos. Está entendendo? Verso 19. Contudo, o firme fundamento de Yahweh, do Criador, permanece inabalável e autenticado com este selo. O Criador conhece os seus. É como eu disse, ele é espírito, ele vê e ele sabe de todas as coisas. Então ele conhece os seus.
E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Yahushua. Oh, glória, aleluia, aleluia. Então, veja só, ele aparta da injustiça, porque ele conhece os seus, então ele aparta. Porque se a gente está firmado, ele bota em nosso coração, filho, se liga, presta atenção. Olha o que estão falando aí, presta atenção, sai fora, se aparta. Então ele, aparta da injustiça todo aquele que professa o nome de Yahushua, do Messias, de Salvador. Aí olha só no verso 20. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra. Então a pessoa que busca caminhar reto a essa palavra, né, que busca se purificar desses pecados, dessas obras, né, que estão aqui na Bíblia, em vários livros descritos, do que não agrada ao Criador. Ok? Esse sim será como vaso de honra, santificado, purificado, justificado, útil para o Criador e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam o Mashiach, o Senhor e Salvador Yahushua, de coração puro. Então, entra em comunhão com esses que estão se purificando, caminhando ali em justiça, em fé, amor e paz, e invocam o nome do nosso Salvador, do nosso Mashiach, Yahushua, com o coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Mashiach, do Criador, né, ao servo do Criador Yahuwah, não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Devem saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Yahuwah lhes conceda o arrependimento. Oh, glória, aleluia, Pai. Conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então, é o que eu falei, irmãos. O diabo, ele anda ao derredor, buscando uma brecha para nos destruir, para nos distrair. Então, se a gente não está firmado, esse ataque do inimigo, ele se torna mais fácil. Então, estamos todos suscetíveis ao erro, ao pecado. Porém, quando caminhamos segundo o Evangelho em Yahushua, ele cuida de nós, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos exorta. Então, muitas vezes é permitido que a gente caia, porque aquilo ali é lição também. Então, os verdadeiros adoradores, eles têm essa compreensão e eles se arrependem quando eles agem de maneira ignorante. Eles têm compreensão e eles se arrependem, entende? Então é o que Paulo está falando aqui, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente está aqui ensinando com toda a paciência, assim como outros estão nos ensinando, e a palavra está dizendo aqui que a gente deve saber corrigir com mansidão, né? Assim como outros irmãos que estão nos ensinando devem nos corrigir com mansidão. E nós precisamos estudar a palavra, ok? E a gente tem que ter humildade para detectar, de fato, quando a gente não tiver condizente com o que está escrito. E nos arrepender, porque a gente não vai ganhar nada se nos mantermos orgulhosos, entende? Pelo contrário, a gente vai dar ousadia ao diabo e a gente vai cair da graça, vai perder essa comunhão com a palavra, com
e vai entristecer o espírito de Yahweh, do Criador. Entende, irmãos? Então é isso. Era a mensagem. Eu queria meditar também em um capítulo, mas não vai dar tempo. Deixa para um outro vídeo, uma outra oportunidade. Espero que essa palavra tenha sido edificante, tenha fortalecido a fé dos irmãos, né? E meditem, irmãos, na palavra do nosso Pai de dia e de noite, porque Ele nos fortalece, Ele nos dá coragem, Ele nos dá paz diante de tanto problema, de tanta confusão, né? E Ele nos dá força para a gente levar essa palavra e a gente cumprir com as nossas obras, com as ações de graça, as boas obras, que é amar o nosso próximo, né? Levar uma palavra de exortação, de amor, de consolo, de alegria, e principalmente levar o evangelho da graça, da salvação das nossas almas, levar esperança a essas almas que estão sofrendo. Então, meditem na palavra de dia e de noite, não tema o homem, não tema o sistema, porque Yahweh é contigo. Em Yahushua, em sua palavra, nós somos mais do que vencedores. Crê somente, assim seja. Um beijo grande. Louvado seja o Criador dos céus e da terra, Yahweh, e a sua palavra, o seu Filho ungido, nosso Salvador Yahushua, por toda a eternidade. Tchau, tchau, irmãos.